Graças a Deus, a paz do Senhor para todos os ouvintes. Deus abençoe a todos. Tá bom? Você que está aí vai chegando no Facebook, vai mandando ali o teu convite. Que nós vamos estar aí trazendo uma palavra de Deus no coração de todos. Graças a Deus, irmãos, que estão chegando. Eu estou tentando aqui ajeitar, achar a melhor posição, tá bom? Graças a Deus. Tá tendo mais pessoas, vou botar em pé mesmo, fica melhor, né, irmãos? Tentar botar em pé aqui nosso celular. Pronto, graças a Deus. Nós vamos estar iniciando a nossa live agora. Os irmãos que vão chegando aí, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe nosso irmão Arlete Carvalho, que está aí acenando. Deus abençoe nossa irmã Arlete Carvalho. E a todos que vão chegando aí, vai chegando no Facebook, vai compartilhando aí, irmãos, em nome de Jesus Cristo, para a gente alcançar o maior público possível, tá bom? De pessoas aí nessa tarde, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Já temos algumas pessoas chegando aí. Vai chegando, vai dizendo o teu nome. Amém? Vai chegando, vai dizendo o teu nome. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vai mandando a paz do Senhor para todos os ouvintes aí. E já chega compartilhando, que hoje eu quero compartilhar um assunto muito importante. Baixa um pouquinho aí, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero falar sobre o ministério de libertação, tá bom? Você que tem um desejo, você que quer aprender sobre o ministério de libertação, nós vamos estar abordando esse tema hoje sobre o ministério de libertação. Então nós vamos falar hoje sobre como compreendendo melhor o ministério de libertação, certo? Quem estiver me ouvindo bem, vai botando no seu comentário aí, irmã Arlete Carvalho, está dizendo a paz do Senhor Jesus. Sua irmã de Cal, irmã de Cal, não sei quem, não estou lembrado agora de quem é o Cal que ela está falando, mas irmã Arlete Carvalho, eu acho que, não sei se ela é mãe de Douglas, acho que é de mãe de Douglas, Albert Douglas, é isso, irmã Arlete? A senhora é mãe do Albert Douglas? Acho que se for, eu lembro muito bem da senhora, mãe da Bia também, certamente deve ser essa pessoa aí. Os irmãos vão compartilhando a nossa live, que hoje eu quero falar de um assunto muito importante, tá bom? Graças a Deus. Os irmãos que tiverem aí na espera do programa A Última Palavra, corre para o Facebook, tá bom? Nós vamos estar fazendo a nossa live aqui direto do Facebook, tá bom? Então vai lá, faz o convite agora, Maico Avivamento, que hoje eu quero tratar sobre um assunto muito importante na nossa live. Hoje eu quero falar sobre o ministério de libertação. A irmã Lete está confirmando aqui, a irmã Lete já está no nosso Facebook, está confirmando que é a mãe sim de Albert Douglas. Então você que está aí agora, ouvindo a Rádio Harmonia FM, ouvindo os louvores, corre para o Facebook agora, Maico Avivamento, faz lá o teu convite, irmão Tony Freitas está acenando, Deus abençoe esse irmão Tony Freitas, tá bom? Nós vamos pregar hoje, hoje eu quero falar sobre o ministério de libertação. Muitas pessoas sonham, desejam ter um ministério de libertação, admira. Então eu vou estar trazendo alguns ensinamentos práticos, básicos, sobre esse ministério tão desejado por muitas pessoas, que é o ministério de libertação. Então você que vai chegando, dando o teu nome, da onde você está acompanhando, tá bom? E também compartilhando, certo? E também compartilhando em nome de Jesus Cristo. E à medida que você vai compartilhando, vai se identificando aí, dizendo o teu nome, dizendo da onde você é, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Nós vamos estar iniciando esse assunto, irmãos, um assunto muito bonito, um assunto muito importante, que é o ministério de libertação. Irmã Gabriela de Jesus está aí assistindo e acenando também, em nome do irmão Tony Freitas. Deus abençoe a todos. Irmãos, eu quero iniciar esse assunto, eu quero falar hoje sobre o ministério de libertação.
Como compreender o Ministério de Libertação? O que é o Ministério de Libertação? É sobre isso que nós vamos falar nessa live, nessa tarde. Eu aconselho que você chame pessoas, compartilhe, porque esse assunto é muito importante, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, vamos lá. Irmãos, eu quero compartilhar, iniciar essa pregação, lendo com os irmãos um texto, tá bom? Então, pegue a sua Bíblia e me acompanhe, tá bom? No livro de Efésios. O livro de Efésios é um dos livros que fala sobre batalha espiritual, fala sobre a ação dos demônios e esse combate que o crente tem contra as astutas ciladas do diabo. Então, eu quero que você me acompanhe na Bíblia. É muito importante que você acompanhe. Se você tiver uma Bíblia em casa, abra para iniciarmos essa mensagem no livro de Efésios, no capítulo de número 6. Nós vamos iniciar a partir do versículo 12. Efésios, você está me ouvindo bem? Deus abençoe. Deus é contigo, irmão Tony. Deus abençoe. Amém. Efésios, capítulo 6. Quem estiver acompanhando aí já vai dizendo, já abri a Bíblia aí, tá bom? Efésios, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Olha só o que a Bíblia diz em Efésios 6:12. Certamente você já conhece esse texto. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra, aqui vai revelar a nossa luta, tá bom? Contra os principados e contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Deus abençoe em nome nosso irmão Antônio aí do Alto Cabrito. Deus abençoe, irmão Antônio do Alto Cabrito. Irmãos, vamos lá iniciar esse assunto, o Ministério de Libertação. O Ministério de Libertação, Jesus disse, eis que vos dou poder, foi isso que Cristo falou, para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então eu entendo que existe uma batalha no campo espiritual. Preste bem atenção nisso. Essa luta é contra os demônios. Nós temos uma luta contra os demônios. Você que está me ouvindo agora, a partir do momento que você aceita Cristo, você é inimigo confesso de Satanás. Então você tem uma luta contra os demônios. Você tem uma luta contra as hostes espirituais da maldade. E a Bíblia diz que esses demônios estão nas regiões celestiais, ou seja, no campo espiritual. Olha só, é por isso que é tão importante o Ministério de Libertação. Irmãos, eu vou esclarecer muitas coisas aqui hoje sobre o Ministério de Libertação. E eu quero iniciar falando que todo crente, todo, observe que eu falei todo, não é a um ou dois, todo crente, ele tem poder, ele tem autoridade, tá bom? Todo crente tem poder, ele tem autoridade para expulsar qualquer demônio. A partir do momento que você levanta a mão, está em santidade, preste bem atenção nisso, está em comunhão com Deus, você tem poder, você tem autoridade para expulsar qualquer demônio. Porém, há uma diferença muito grande, irmã Helene, irmã Elaine, Deus abençoe, Helene Silva, a paz do Senhor, Jesus Evangelista Maica, a paz do Senhor, minha irmã. Existe uma diferença muito grande entre expulsar um demônio, irmão Antônio, e ter um ministério de libertação. Expulsar um demônio é a autoridade que Deus dá para qualquer crente. Todo crente tem autoridade de expulsar o demônio a partir do momento que ele está em santidade, em comunhão com Deus. Irmão Gustavo Mota, a paz do Senhor Jesus. A partir do momento que o crente está em santidade, tem uma vida no altar de Deus, ele tem autoridade para expulsar qualquer demônio. Tá bom? Você já tem autoridade, você aceitou a Cristo, você tem autoridade para expulsar qualquer demônio. Porém, expulsar demônio é uma coisa, ter um ministério de libertação é totalmente diferente. O ministério de libertação, ele é alguém separado por Deus para guerrear de forma direta e neutralizar o poder de Satanás. Então, o ministério de libertação é alguém que Deus chamou de forma específica. Não é eu que decido, não, a partir de hoje eu vou trabalhar com libertação. A partir de hoje eu vou ser um ministro de libertação. É muito perigoso você, por conta própria, decidir, a partir de hoje eu vou ser o ministro
de libertação. Então não faça isso, porque é muito perigoso, tá bom? É muito perigoso. Então, quando Deus chama alguém para o ministério de libertação, Ele capacita e Ele dá as ferramentas específicas a você desenvolver aquele trabalho, aquele ministério. Porém, existe uma diferença muito grande em expulsar demônio e ter um ministério de libertação. Você já expulsou demônio? Você já sonhou com demônio? Você já sonhou expulsando demônio? Irmão Paulo Santos, Deus abençoe, grande homem de Deus aí. Irmão Paulo Santos, nós estamos falando hoje sobre o ministério de libertação. Me ajuda aí, viu, Paulo Santos? Pastor Paulo Santos aí, Deus abençoe, também da Madureira, forte abraço. Nós estamos falando hoje, pastor Paulo Santos, sobre o ministério de libertação. Amém? Chame, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Expulsar demônio é uma função de todos os crentes que servem a Deus e anda em santidade com Deus. Porém, ter um ministério de libertação é ser chamado, é ser separado por Deus para uma obra específica de combater, guerrear contra os demônios. Quando você decide por conta própria e diz, a partir de hoje eu vou ter um ministério de libertação, você está praticamente se posicionando como linha de frente para combater, para neutralizar, para guerrear contra os demônios. Então, para qualquer pessoa que tem um desejo ou que acredita ser chamado para um ministério de libertação, a primeira coisa que você tem que fazer é tapar as brechas. Tape as brechas. Porque quando você guerreia, confronta, quando você começa a lutar contra os espíritos, esses espíritos vão procurar sempre em mim e em você uma brecha para poder atuar na nossa vida, para poder destruir o nosso ministério através de calúnia, defamação, ou até mesmo achar uma brecha em você para levar você para o pecado, para levar você para a queda, para arruinar com a sua vida completamente. Então é muito perigoso a pessoa que não está pronta, não está na hora, começar a achar que pode sair catando por aqui, por ali, expulsando demônio daqui e dali. Uma coisa, irmão Marlon Dias, Deus abençoe. Uma coisa é em um caso específico, você está no culto, você está em um lugar e ali o demônio manifestou. Você não tem que chamar ninguém, você está bem com Deus, é você que vai expulsar. Mas isso não quer dizer que você tenha o ministério de libertação, tá bom? Como saber se eu tenho um ministério de libertação para trabalhar com a libertação? Não somos nós que escolhemos ser um ministro de libertação. Existem muitas pessoas que acham bonito o ministério de libertação e começa a aventurar ministrando libertação sem estar pronto, sem estar preparado. Eu já vi muitas pessoas com a vida totalmente destruída porque acharam que estavam prontos, acharam que eram bons suficientes, acharam que estavam preparados, e aí começaram a expulsar demônio daqui, expulsar demônio dali. Irmão, o diabo é paciente. Ele fica sondando, vasculhando a nossa vida, ele fica nos investigando, procurando alguém, procurando uma brecha para poder destruir a nossa vida. Então, para aquela pessoa que tem um chamado no ministério de libertação, a primeira coisa que você tem que fazer é tape as brechas. Ei, tape as brechas. Se você gosta de ficar mentindo, evite mentira. Crente não pode mentir. Você que tem traumas, irmãos, preste bem atenção nisso aqui. Quem tem um ministério de libertação não pode guardar traumas, guardar rancores, guardar mágoas. O diabo vai pegar seus traumas, vai pegar o seu passado para tentar lançar na sua cara e lhe desanimar. Então, você precisa estar preparado. O princípio contra os demônios, irmão, olha só o que eu vou falar aqui, preste bem atenção. Existem pessoas que por conta própria, já falei disso aqui, eu quero deixar isso aqui bem claro. Eles começam a iniciar o ministério de libertação, porque ele estava em um lugar, de repente manifestou um demônio, e ali ele expulsou o demônio. Por ele ter expulsado o demônio, ele acha que ele tem um ministério
de libertação. Então ele vai em casa de um, vai em casa de outro, vai em casa de um, vai em casa de outro, procurando alguém que esteja sob a influência de Satanás para começar a expulsar o demônio. A princípio, alguns conseguem até ter sucesso. A princípio, alguns conseguem até ser bem sucedido. Mas com o passar do tempo, quando começa a combater contra demônios de patentes maiores, demônios de hierarquia maior, essas pessoas começam a perceber que a luta não é tão fácil quanto parecia. Porque uma coisa é você expulsar um demônio pequeno, uma pombagira, um Exu caveiro, uma sete facada. Outra coisa é você expulsar uma legião. Outra coisa é você expulsar um principado. Outra coisa é você expulsar uma potestade. Então vai aumentando o nível da guerra. Vai aumentando o nível da batalha. Vai aumentando o nível da luta. Então para cada nível, exige de mim e você um nível de santidade, um nível de comunhão, um nível de unção, um nível de sacrifício, de autoridade, de reconhecimento espiritual. Amém? Então alguns até conseguem até ser sucesso, porém quando se trata de demônios mais poderosos, de patente maior, eles começam a perceber. Deixa eu te contar uma história só para você entender a profundidade disso aqui. Existia um certo pastor, falando de pastor, falando de qualquer um, falando de um pastor, que ele assistia muito, ele acompanhava o trabalho de um homem de Deus que tinha um ministério muito lindo de libertação, e ele achava aquilo muito bonito. E o que é que ele fez? Ele começou a querer imitar aquele pastor que tinha aquele trabalho de libertação. Ele começou a imitar, e aparentemente ele fazia as coisas e dava certo. Ele levantava a mão, o demônio caía, ele mandava sair, o demônio ia embora. Era algo aparentemente muito bonito, era algo aparentemente forte, e ele estava, a princípio, sendo bem sucedido no ministério de libertação. Porém, quando foi um dia, manifestou um demônio de uma hierarquia maior, e ele levantou a mão assim de longe e disse: demônio, sai! O demônio olhou para ele e disse assim: você está pensando, a pessoa endemoniada, você está pensando que eu sou esses demôniozinhos, que você levanta a mão e diz sai, e ele sai? Eu não sou esse demôniozinho não. Você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Irmãos, quando terminou o culto, aquele pastor, ele ficou tetraplégico. Ele teve que andar carregado, porque ele perdeu o movimento das pernas. Ele perdeu o movimento das pernas e não conseguia mais se firmar de pé. Ele teve que ser carregado. Por quê? Porque ele não estava preparado. Eu vou te lembrar na Bíblia, Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e nenhum dano vocês vão sofrer. Lembre que Jesus selecionou seus 12 discípulos, os 12 apóstolos, e deu a eles poder, e deu a eles autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Você lembra disso? Pois bem, teve um caso específico que os discípulos foram expulsar o demônio de um jovem que estava lunático, e eles não tiveram sucesso, não conseguiram expulsar o demônio. E de repente eles ficaram com aquela preocupação: por que nós não conseguimos? Por que nós não tivemos sucesso? E de repente Jesus aparece, expulsa o demônio do menino, e eles em particular vão interrogar Jesus e vão perguntar: mestre, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Observação: eles já tinham expulsado outros demônios, sim ou não? Sim. Os discípulos já tinham expulsado alguns outros demônios. Porém, naquele caso específico do menino lunático, eles não tiveram sucesso. E eles interrogaram a Jesus: Jesus, por que nós não tivemos sucesso? Por que não conseguimos expulsar o demônio? Aí Jesus vai dizer: existem castras de demônios que só se expulsa
por intermédio do jejum e da oração. Cristo está dizendo ali que existem níveis de espíritos, de demônios, e para cada nível de espírito, de demônio, exige do crente um nível de autoridade, um nível de unção, um nível de comunhão com Deus. Você entende isso? Você entende isso? Então, eles não tiveram sucesso, porque eles não estavam prontos para lidar com aquele nível de demônio, que a Bíblia chama de casta de demônios, tá bom? Então, porém, há uma diferença muito grande entre expulsar demônio e ter um ministério de libertação. O ministério de libertação é descoberto de forma natural, não precisa forçar. Tem gente que quer forçar, ele quer forçar porque ele acha bonito, porque ele acha interessante, então ele quer forçar para ter o ministério de libertação. O ministério de libertação quem dá é Deus, e você vai perceber isso fluindo de forma natural. Como perceber se eu tenho o ministério de libertação? Geralmente a pessoa que Deus começa a separar, geralmente, para o ministério de libertação, ele tem um hábito de sonhar. Ele sonha muito, expulsando o demônio. Essa não é uma confirmação exata. Não é uma confirmação exata. É apenas um dos sinais. Vamos ver vários sinais, esse é apenas um. A pessoa sonha muito expulsando demônios. A pessoa que tem o hábito de sonhar muito expulsando demônio, é Deus despertando ela para ela começar a crescer no nível espiritual de jejum, de oração, tá bom? Porque ela sonha muito expulsando demônio, é porque Deus está querendo despertar que ela está numa batalha espiritual, ele está num combate espiritual, que demônios estão lutando e que Deus quer o habilitar, o fortalecer para lutar contra esses espíritos. Então, um dos sinais do Ministério de Libertação é que você tem um hábito constante de sonhar expulsando demônios. Eu me lembro que há mais ou menos 8 a 10 anos atrás, eu estava na rua. E no meio da rua, aproximadamente entre 10 e 11 horas da noite, vi uma pessoa do outro lado. Uma pessoa do outro lado da rua. E ele acenou pra gente. Estava eu e uma pessoa, estava com a companhia. Ele acenou e fez uma pergunta. Vocês são evangélicos? E eu acenei, confirmando, sim, somos evangélicos. Aí aquela pessoa se aproximou da gente e disse, olha, eu sou desviado. Eu sou afastado da igreja. E começou a conversar e contar a história da vida dele, dizendo que ele era crente, que Deus usava ele e que ele se afastou. E de repente, quando o horário estava muito estendido, eu fiz o apelo para ele, perguntei se ele queria retornar, se reconciliar com Deus, e ele confirmou que queria. Eu disse, deixa então eu fazer uma oração por você. Eu estendi minhas mãos, toquei as mãos sobre o ombro dele, e nesse momento que eu toquei as mãos no ombro dele, ele manifestou no meio da rua. Começou a se retorcer todo e manifestou no meio da rua. Sem eu ter repreendido demônio, sem eu ter falado o nome de demônio, sem ter feito nada. Simplesmente, a unção que estava na minha vida confrontou aquele espírito que estava na vida daquela pessoa. Eu me lembro que uma vez eu estava em Simões Filho, no centro de recuperação, bom samaritano, pregando a palavra de Deus, no centro de recuperação. E de repente, eu pregando a palavra, saiu uma pessoa do nada e já entrou na igreja, entrou no culto, gritando, ruivando, manifestando e caiu no altar de joelho, sem eu ter também repreendido nenhum tipo de demônio. Então, quando Deus seleciona alguém para o Ministério de Libertação, você não precisa forçar. As coisas vão acontecer de forma natural, porque os espíritos vão entender que existe uma autoridade, existe uma unção, existe um poder sobre a sua vida, e essa unção confronta o mal, confronta os espíritos de forma natural. Então, só em um olhar, às vezes profundo,
ser cheio de Deus, ser no jejum, ser na oração, pelo um olhar, o demônio já manifesta. O espírito já manifesta na vida da pessoa. Mas isso é quando você está em um nível de comunhão e intimidade com Deus. O mal se sente confrontado, porque Deus coloca nos seus olhos fogo, autoridade, poder. E isso acontece. Vamos lá. Então o primeiro passo para ter um ministério de libertação é feche as brechas. Feche as brechas. Tá bom? Se você tem traumas, perdoe, confesse seus pecados, policie sua vida, tenha uma vida de santidade, porque quando você começa a repreender os espíritos, expulsar os demônios, o diabo vai ficar com raiva de você. Ele vai ficar furioso com a sua vida. E ele vai fazer de tudo para tentar lhe destruir, para tentar achar uma brecha em você e acabar com a sua vida e acabar com o seu ministério. Então, primeiro passo, feche as brechas. Segundo passo, tenha uma vida de oração, tenha uma vida constante de oração, jejue, porque o jejum, irmãos, ele santifica, ele traz sensibilidade espiritual para compreender e para perceber o mundo espiritual, tá bom? Então o jejum é de extrema importância. O jejum, ele neutraliza a carne, então ele tapa as brechas, porque a sua carne perde a força, a sua natureza perde a força. Automaticamente, o Espírito Santo, ele começa a ter liberdade na sua vida. Ele começa a abrir sua visão espiritual. Você começa a ver o mundo espiritual. Deixa eu te contar uma história. Um dia eu briguei com minha esposa. Evangelista Mike, você vai confessar isso na live? Eu vou confessar. Eu tive um momento de discussão com minha esposa. Aí o que é que eu fiz? Eu fui dormir, separado da minha esposa, né? Dormi. Quando eu abri o olho, eu vi um demônio na minha frente. Eu vi com o olho aberto, não foi com o olho fechado. Não foi na minha mente. Eu vi com o olho aberto. Um espírito na minha presença. Ele estava sentado, com os braços cruzados, olhando para mim. Eu senti uma pontada na cabeça, né? Quando eu senti a pontada na cabeça, eu acordei, abri os olhos e vi aquele espírito na minha frente. Eu olhei para ver se o que eu estava vendo era real, se era coisa da minha cabeça. Fiquei olhando, encarei. E de fato eu vi que ali estava um espírito na minha frente. Aí eu continuei olhando, do nada ele sumiu, desapareceu. Deus permitiu eu vi aquele espírito, exatamente nossa irmã Lídia Teles. Deus permitiu eu ver aquele espírito para eu despertar espiritualmente, porque aquele demônio estava achando brecha na minha vida pelo meu relacionamento. Então você que tem uma vida de casado, ou que está namorando, noivando, e Deus te chamou para o ministério de libertação, tome muito cuidado, porque o diabo vai investir no seu relacionamento, e eu sei do que eu estou falando, tá bom? Eu sei do que eu estou falando, porque os seus ataques e as lutas que eu travo, ele vai investir no seu relacionamento, para você brigar o tempo todo, porque a Bíblia diz que quando um homem está brigado com a sua esposa, a Bíblia diz que a esposa com seu marido, nem as orações dele são ouvidas. Então é como se houvesse um bloqueio no mundo espiritual, para que as suas orações não venham a ser ouvidas. Então o diabo vai investir muito, irmão João Paulo, Deus abençoe. O diabo vai investir muito na sua vida sentimental, para gerar conflitos, brigas dentro do seu lar, para que ele possa achar brecha na sua vida, para você não poder neutralizar e combater o poder dele. Então, primeiro passo, fechar as brechas. Vida sentimental. Quem está namorando, cuidado com o seu namoro. Quem está noivando, cuidado com o seu noivado. Não discuta, não fique batendo boca. Não abra as brechas para o adversário, tá bom? Não abra as brechas para o adversário. Irmãos, quem tem um ministério de libertação, ele tem uma unção específica. Ele tem uma unção específica para lidar com os espíritos. Eu já falei, vou repetir. Há uma diferença entre expulsar um demônio
e ter um ministério de libertação. Porque o ministério de libertação é um ministério que você está na frente da guerra, você está de certa forma exposto. Deus abençoe nossa irmã Catiane Almeida. Você está em linha direta para combater os ataques do diabo. E deixa eu dizer uma coisa, quanto mais você expulsa os espíritos, ora, faz batalha espiritual, mais você fica conhecido no mundo espiritual. É bíblico isso? É bíblico. Livro de Atos dos Apóstolos. Pedro, melhor dizendo, os filhos dos sacerdotes, em Atos dos Apóstolos, foram expulsar o demônio que estava na vida de uma pessoa. E de repente, eles não tiveram sucesso ao ponto de serem espancados. E ele disse, em nome do Deus de Paulo, eu te esconjuro, eu te expulso. E o Espírito respondeu, como é? Jesus a quem Paulo prega eu conheço. Paulo, eu conheço demais. E vocês, quem são? Observe que os espíritos conheciam Paulo. Por que eles conheciam Paulo? Porque Paulo era um homem de Deus que ganhou muitas almas para Cristo, pessoas da bruxaria, pessoas da feitiçaria, pessoas que praticavam artes mágicas. Paulo entrava nas cidades com Silas, com Barnabé, e Paulo praticamente colocou de pernas pro ar a cidade de Éfeso, da deusa Diana, que era a grande deusa adorada naquele tempo. Então eram homens conhecidos no mundo espiritual. Então quanto mais você ganha almas, quanto mais você faz batalha espiritual, quanto mais você guerreia, quanto mais você jejua, você vai ganhando conhecimento, experiência e respeito no mundo espiritual. Seu nome fica conhecido. Os demônios conhecem você. Deixa eu te contar uma história. Porque tudo que eu conto, irmãos, eu gosto de dar exemplo da minha vida. Para você ver a seriedade disso que eu estou falando. Um dia, eu fui expulsar um demônio na vida de uma pessoa. Na verdade, era uma legião, né? E quando o demônio manifestou na vida da pessoa, eu estou falando sobre o Ministério de Libertação, para você entender que eu estou falando de demônios, tá bom? Estamos falando sobre compreendendo o Ministério de Libertação. Quando eu fui expulsar o demônio da vida daquele cidadão, o demônio olhou para mim manifestado na pessoa e disse, você está lembrado de mim? Foi isso mesmo. Ele disse, você está lembrado de mim? Eu disse, eu estou lembrado de você. O diabo age no nosso psicológico para tentar abalar e colocar medo em você. Se ele colocar medo em você, ele já detonou sua fé. Você não vai para lugar nenhum. Então ele disse, você está lembrado de mim? Eu disse, eu estou lembrado de você. E você já sabe para onde você vai. Em nome de Jesus, saia. Deus abençoe nossa irmã Andresa Santos. Em nome de Jesus, saia. Irmã Lília Teles, glória a Deus. Irmãos, olha a audácia, olha a ousadia de Satanás. Ele disse, você está lembrado de mim. Por quê? Porque ele me conhecia. Ele sabia quem eu sou. Eu fui pregar em uma igreja e no momento da oração da libertação manifestou várias pessoas, inclusive uma pessoa com legião. E ali o demônio manifestou, o demônio furioso, derrubando um, derrubando outro, com a gente tentando segurar. Eu disse, pode soltar, solte ele. Solte, pode soltar. E ali soltaram, a pessoa possuída, eu peguei e dei um comando. Em nome de Jesus. Caia, de joelho, o demônio caiu, de joelho em nome de Jesus. Aí o demônio olhou para mim e disse, eu não tenho medo de você não. Eu não tenho medo de você não. Aí eu peguei e olhei para ele, porque o diabo, ele vai tentar, irmãos, minar a tua fé. Preste bem atenção nisso. Ele vai tentar colocar medo em você, certo? Ele disse, eu não tenho medo de você não. Eu peguei e olhei para ele e disse, eu sei que você não tem medo de mim. Mas você tem medo do que está na minha vida. Aí ele calou a boca, fizemos o processo de libertação, e aquele jovem, que por sinal estava todo cortado, que ele se mutilava. Quando você vê uma pessoa, irmãos, mutilada, que se corta,
pode ter certeza, essa pessoa está sob influência de demônios, viu? Pode orar com fé que demônio está ali. Não tenha dúvida disso. O demônio está ali na vida da pessoa. Pessoa que se mutila, que pensa em se matar, não é normal. É coisa diabólica. São espíritos que atuam na mente da pessoa, levando a pessoa a tentar se matar, tentar se destruir. Isso é espiritual. Não é natural. É diabólico. E ali nós libertamos, pelo poder de Deus, a vida daquele jovem. Então, irmãos, existe, irmãos, vários níveis de batalha espiritual. Uma coisa é você ganhar uma pessoa que está na prostituição, no adultério para Jesus. Outra coisa é você ganhar alguém que tem envolvimento direto com o mundo das trevas. Um padre santo, um bruxo, um feiticeiro, um satanista, uma pessoa da Umbanda, da Quimbanda, uma pessoa que tem envolvimento direto com artes demoníacas. Quando você começa a se envolver nesse nível de batalha espiritual, ou uma pessoa dessa que aceitar Cristo, Jesus, a libertação dela é diferente da libertação de uma pessoa comum. Pessoas que fizeram pactos com o diabo, pessoas que fizeram pactos com Satanás. Quando uma pessoa dessa aceita Cristo, ela vai ter que passar por um processo chamado processo de libertação. Esse processo de libertação, irmãos, a pessoa só vai conseguir ser livre de verdade se ela começar a tapar as brechas. Se a pessoa não tapar as brechas, ela não vai conseguir ser livre. Eu conheço pessoas que vão para a igreja em culto de libertação, e todo culto eu conheço. Todo culto ela manifesta com demônios. A nossa irmã está dizendo aqui que benção esse ensinamento. Todo culto ela manifesta com demônios. Aí eu te pergunto, como é que o pastor vai lá, ora, jejua, se santifica, e no culto de libertação ora pela pessoa, e a pessoa é livre dos demônios? Só que os demônios que saem dela, a Bíblia diz que eles andam procurando um lugar para habitar. Uma vez que não encontra, eles retornam à procura daquela casa. E se a pessoa deixar portas abertas, brechas para o diabo, ele vai voltar. E aquela pessoa nunca vai conseguir ser liberta enquanto ela não tapar as brechas. Eu estava pregando numa igreja em Cajazeiras. Eu estava pregando numa igreja. E primeira semana da campanha, a oração de libertação, manifestou a mulher. Segunda semana, a mesma mulher que eu tinha expulsado o demônio, manifestou novamente. Aí quando foi no terceiro dia, a campanha terminando, eu disse, que negócio é esse? Aí eu olhei para o espírito que estava manifestado na vida da mulher e perguntei, por que você está voltando? Eu não já te repreendi? Eu não já te expulsei? Aí eu perguntei, qual é a brecha que você está achando? Aí o demônio disse, você vai me expulsar. Foi isso que ele quis me dizer, mas eu vou voltar. Porque quando ela chega em casa, eu deixo ela nervosa, eu uso pessoas para provocar ela e ela xinga, ela se ira, ela fica enraivada. Aí eu volto para a vida dela de novo. Aí eu volto novamente para a vida dela. Então aquela porta era uma porta que o diabo achava na vida daquela pessoa. Uma vez de um culto de libertação, uma pessoa manifestou com a legião, e essa pessoa já estava em um processo de libertação grande. E eu perguntei, por que você está voltando? E o demônio disse, ela, quando chega em casa, ela fuma. Ela fica fumando. Ela guarda mágoa. Irmãos, a gente poderia expulsar 1000 vezes o demônio daquela pessoa. Mas se ela continuasse guardando mágoa, não iria adiantar de nada. Não iria adiantar de nada. Então o problema não é expulsar. Expulsar você vai expulsar. Porque você está em santidade, você tem um poder de Deus na sua vida. A questão é o que vai ser depois daquele momento que a pessoa sair dali. É isso que vai determinar se a pessoa vai ser liberta ou não. Porque o nome de Jesus vai ser manifestado e o mal, ele não tem opção. Ele vai ter que sair da vida da pessoa.
Então vai sair. Mas o que a pessoa vai fazer depois dali é que vai determinar se o espírito vai voltar ou não na vida dela. Porque você vai lá e expulsa o demônio. A pessoa volta a fumar. A pessoa volta a beber. Você que está lá ministrando, se você não ter vigilância, não ter maturidade, você vai achar que é você que não tem autoridade. Você vai achar que é o demônio que não saiu. Mas não é nada disso. O demônio saiu, mas ele voltou novamente. E por que ele voltou? Porque as portas continuaram abertas. Porque as pessoas continuaram dando brecha ao adversário. As pessoas continuaram dando brecha ao inimigo. E por isso é que o Espírito continuou agindo na vida daquela pessoa. Então, o segredo é fechar as brechas. Deixa eu dizer uma coisa também para os irmãos que estão me acompanhando aí. Olha só. Nunca vá, olha o que eu estou dizendo, nunca vá expulsar demônio sem antes se revestir das armaduras de Deus. Você entende isso? Você precisa se revestir das armaduras de Deus. No livro de Efésios, vai falar que nós temos que se revestir das armaduras de Deus. Porque depois daquele momento de batalha espiritual, os espíritos vão tentar contra-atacar contra a sua vida. Vai tentar achar brecha em você, na sua casa, na sua família. Porque tem pessoas que vêm de um culto de libertação e depois do culto de libertação sente dor de cabeça, sente enjoo, sente tontura, passa mal, porque ele entrou numa batalha espiritual sem ter, primeiro, tapado as brechas ou ter se revestido das armaduras de Deus. Então não vai adiantar, você vai atacar, mas você não está com armamento. Aí quando vem um contra-ataque, você sofre a retaliação. Quando vem um contra-ataque, você sofre o ataque do adversário. Então você tem que tapar as brechas, você tem que se revestir das armaduras de Deus, tá bom? Olha só, é por isso que a importância do Ministério de Libertação. Todo crente pode neutralizar demônios, expulsar demônios, tá bom? Porém, há uma diferença muito grande entre ter o Ministério de Libertação e expulsar demônios. O Ministério de Libertação é descoberto de forma natural, você não precisa forçar nada. O próprio Espírito Santo vai manifestar isso em sua vida. Irmão, deixa eu dizer uma coisa importante para quem quer começar o Ministério de Libertação. Nenhum demônio gosta de ser confrontado. Preste atenção nisso que eu vou falar. Tem pessoas, Deus abençoe nosso apóstolo, está chegando aqui. Tem pessoas que elas vão para a igreja e ela passa 10 anos dentro da igreja e não é liberta. Ela passa 5 anos dentro da igreja e não é liberta. E tem demônios no corpo, mas ela está dentro da igreja. Isso pode? Pode. Deixa eu dizer uma coisa. Nenhum demônio, ele gosta de se manifestar. Ele não gosta. Ele vai ficar oculto, escondido. Ele só se manifesta quando ele é confrontado. Tem igrejas, tem pastores que não gostam de fazer culto de libertação. E toda igreja que não gosta de fazer culto de libertação, as pessoas estão sempre doentes, as pessoas têm sempre problema no casamento, sofrem depressão, vivem angustiadas. Por quê? Porque ali naquela igreja, aquele mal entra na vida da pessoa e sai a hora que ele quer. Porque ele não é confrontado, ele não é denunciado, ele não é expulso. E uma vez que ele não é expulso, não é denunciado, não é confrontado, ele vai ficar ali o tempo todo, na vida da pessoa, o tempo todo, enganando,
Aí a pessoa não é batizada com o Espírito Santo, não é batizada nas águas, a pessoa não consegue evoluir, não consegue crescer espiritualmente. Por quê? Porque há uma força do mal que está neutralizando ele, impede o crescimento espiritual daquela pessoa. Tá bom? Então vamos lá, deixa eu ganhar tempo, que eu já estou terminando, o horário está indo embora. Nós já estamos o quê? Não sei nem quanto tempo a gente já está nessa live aí. Eu nem sei, tá bom? A primeira coisa que a pessoa tem no Ministério de Libertação, tem que fazer é fechar as brechas. Tem uma vida de constante oração. O jejum lhe dá mais autoridade, sensibilidade para perceber o mundo espiritual e atuar contra os demônios. As armaduras de Deus são indispensáveis na batalha espiritual, conforme está em livro de Efésios, capítulo 6, do 10 ao 12. As armaduras de Deus são essenciais. Os ataques do diabo. O diabo sempre vai tentar, amém? O diabo sempre vai tentar atacar você, que faz batalha espiritual, que expulsa demônio, para tentar lhe abater. Então, existem os ataques do diabo. Aprenda sobre isso. Ataque na família, ataque na vida sentimental, ataque na saúde. É por isso que você tem que se revestir das armaduras de Deus. Irmã Felícia está dizendo que já tem 50 minutos de live. Nossa irmã aí, Felícia, que na verdade é a nossa irmã eu esqueço o nome dela. O dom de discernimento espiritual, eu estou terminando. O dom de discernimento espiritual é um aliado de grande importância no combate aos demônios. O que é o dom de discernimento espiritual? É aquele dom, poucos têm e poucos buscam, aonde Deus lhe dá capacidade, pela ação do Espírito Santo, de perceber o que está por detrás daquela manifestação. A pessoa que tem um dom de discernimento espiritual, e ela está em comunhão com Deus, quando Deus quer revelar, ela só no olhar, ela já sabe quem está por detrás daquela manifestação. A pessoa que está pulando, está rodando, a pessoa que está profetizando. Ela sabe se é Deus, se não é, porque o Espírito Santo, pelo dom de discernimento, revela a ela. Então, quem tem um ministério, irmã Ed Vilamar, isso mesmo, quem tem um ministério de libertação, geralmente tem que buscar também o dom de discernimento espiritual. Você já reparou? Eu não sei se isso já aconteceu com o apóstolo Deneval, o apóstolo está aqui. Chega aqui, meu apóstolo, fica aqui, me ajuda aqui nessa live, meu apóstolo. Está aqui comigo o apóstolo, tem muito mais experiência que no ministério. Senta aí, meu apóstolo. Apóstolo, você reparou? Pronto, deixa eu botar aqui para o apóstolo aparecer também. Melhor aqui, nosso apóstolo, para nos ajudar nessa live aqui. Pronto. Esse é o nosso apóstolo aí. Tá bom? Se apresenta aí, apóstolo, para ouvir aí o senhor. Queridos, a paz do Senhor Jesus, para mim é motivo de alegria poder estar aqui ao lado do nosso querido evangelista Maicon, aqui, participando dessa live, em que ele está falando sobre o ministério de libertação. Amém. Meu apóstolo, eu estou falando aqui de um dos aliados do ministério de libertação, que é o dom de discernimento espiritual. Ele é o mais importante, porque não adianta você expulsar demônios, não adianta você falar línguas, profetizar e até mesmo pregar, se você não tiver o dom de discernir os espíritos. Pronto. Esse dom, apóstolo, ele, principalmente para a pessoa que tem o ministério de libertação, ele é importantíssimo. Vou deitar aqui vos irmãos. Pronto, assim ficou melhor. Pronto, vai pegar nas duas aqui. Ficou melhor agora. Pronto. Olha só. O dom de discernimento espiritual, apóstolo, ele é importantíssimo, porque existem momentos que o espírito do engano, que é um dos espíritos mais difíceis de ser detectado na igreja, é o espírito do engano, ele vai manifestar em pessoas disfarçando ser o Espírito de Deus para tentar trazer confusão, tentar atrapalhar a vida do ministério de libertação. Eu disse que um dos ministérios mais difíceis na igreja é o ministério de libertação. Porque é um ministério que você ataca direto e você lidar de forma direta contra os demônios. É verdade. E quanto mais você ataca os demônios, libertando pessoas, ganhando almas para Jesus, mais o diabo fica com raiva e com fúria da vida do nome de Deus. Verdade. Eu mesmo já fui, muitas vezes, o demônio já tentou me enganar diversas vezes. Isso é importante, apóstolo. E não foi só crente de chegar na igreja e dançar, pular, não. Crente dentro do ministério, com cargo, como, por exemplo, sendo diácono. Estava orando, eu estava entregando um jejum de 24 horas de joelho, o irmão entrou na minha casa, o diácono, aí quando ele se aproximou de mim, que
tentou embolar a língua para falar línguas, o diabo manifestou neles. Isso é forte. Manifestou e nós expulsamos, entendeu? Eu tenho diversas experiências. Uma época eu entreguei o jejum na igreja, em cima do altar. Eu fiz 36 horas de jejum, dormi dentro da igreja, e quando eu entreguei esse jejum dentro da igreja, eu digo, eu só vou entregar agora na hora da Santa Ceia. Prolonguei quando chegou na hora da ceia, que eu peguei no pão que apresentei, diversos irmãos caíram endemoniados. Então, olha só, o senhor falou algo que eu falei mais cedo. O jejum, quem tem o Ministério de Libertação, ou quem atua, tem que ter uma vida de constante jejum. Se ele não jejuar, ele não pode expulsar os demônios. Porque o próprio Jesus mesmo relatou. Essa caça de demônios só se espera com jejum e oração, evangelista. E eu falei algo aqui, apóstolo, foi de Deus o senhor ter aparecido aqui, que existe uma diferença entre o crente expulsar um demônio e ter um Ministério de Libertação. Muito. Porque tem crente que ele expulsou um demônio, ele acha que ele já pode sair por aí, porque ele tem um Ministério de Libertação, expulsando aqui, expulsando ali. E eu disse que, aí eu contei esse episódio que o senhor citou, é do discípulo de Cristo. Porque para aquele nível de demônio, porque ali era uma patente maior. Era uma hierarquia maior de demônio. Necessitava que ele tivesse um nível mais de autoridade, de fé, de unção, porque uma coisa é você expulsar uma pombagira, outra coisa é você expulsar um principado, uma potestade, uma legião. É mais perigoso. Fala um pouquinho disso aí, apóstolo. Olha, outra coisa importantíssima. Um demônio é muito diferente de um principado e de uma legião. Muito forte. Um principado é uma coisa, é um príncipe. Por exemplo, Lúcifer mesmo é um príncipe. Ele é o príncipe das trevas. E a legião contempla mais de 5.000 demônios. Se o pastor for leigo, evangelista, sim, na libertação, ele vai ficar a noite toda expulsando. Entra um, sai outro, entra um, sai outro. Sim. Então ele tem que fazer o quê? Convocar logo a legião toda e dar a ordem em nome de Jesus. Como Cristo fez. Para aquele demônio. No caso do endemoniado de Gadara. A legião, exatamente, de Gadara. Para aquele demônio largar aquela vida em paz. Já o principado, meu amado, se você não tiver uma vida consagrada, você vai apanhar. Isso aí, apóstolo, o senhor falou isso aí, é muito forte, porque eu lembrei agora daquele texto em Judas, no livro de Judas, que o principado, que era o próprio Lúcifer, como o senhor disse, ele é um principado, ele veio combater para ficar com o corpo de Moisés. E ali se manifestou um anjo, o nome Miguel, e eu vou falar daqui a pouquinho isso com o senhor, que eu quero que o senhor me ajude, a importância dos anjos na libertação e na batalha espiritual. Também é importante. Batalha espiritual. E então o que acontece? Aí o próprio Miguel, que é um príncipe também de Deus, um mundo espiritual, ele olhou para Lúcifer e disse assim, o Senhor te repreenda, porque o próprio livro de Judas diz que ele não se sentiu na autoridade de contender contra Lúcifer. Então o que acontece? Ele disse, o Senhor te repreenda, porque ele entendeu que ali era uma patente maior. Superior a ele. Porque, olha só, a delegação foi dada à igreja de Deus. Não foi dada aos anjos e nem aos príncipes que estão no céu. Mas Jesus, ele transferiu isso para mim, para você, para nós que estamos aqui na terra, fazendo a obra. Então, o príncipe Miguel, ele falou, o Senhor te repreenda. Por que ele falou? Porque ele estava labutando com um ex-ungido. Isso é forte. Entendeu? Isso é forte. Porque ele era querubim ungido, segundo Ezequiel. Exatamente. Ele era querubim ungido. E a unção, evangelista, mesmo o cara sendo demônio, a unção, ele morre com ela, ele não perde. Verdade. Seja ele bem... Olha Saul. Saul perdeu a unção? Saul não perdeu a unção. Saul foi excluído do meio do povo de Deus e não perdeu a unção. Agora, se você não tiver o dom de discernir, eu te aconselho, busque. Porque é o que mais Paulo fala. Discernir os espíritos, discernir as línguas estranhas, não é julgar ninguém, é discernir. Você pode discernir da seguinte maneira, alguém possesso pode chegar diante de você, olhar para a sua cara e dizer, eu não te topo. Eu tenho ódio de você, sem você dar legalidade nenhuma. Então você já está sabendo que ali é um demônio. Use logo de autoridade, não vá passando a mão na cabeça, não. Use de autoridade e expulse logo. Não deixe. Pronto. Apóstolo, foi muito bom o senhor aparecer aqui. Tem uma coisa que eu quero colocar também para o senhor comentar aí, sobre
há uma diferença entre expulsar o demônio de uma pessoa comum e de uma pessoa que teve envolvimento direto com o mundo das trevas. Tipo, Macumba. um macumbeiro, um bruxo, um um satanista, um espírita que foi um líder. Então, esse tipo de pessoa, apóstolo, não é só um em nome de Jesus saia. Não. Há um processo de libertação. Eu estava lendo um livro, apóstolo, de Rebecca Brown, onde o tema do livro é ele veio para libertar os cativos. Ela diz que nos Estados Unidos, ela foi durante vários anos de uma seita chamada Irmandade, aonde ela é uma seita satânica e ela era considerada a noiva principal de Satanás nos Estados Unidos. Ela era casada com Satanás. Vai lá. Ela tinha um pacto, fecha a aposta, vai, já volta. Ela tinha um pacto com Satanás. Ela conta que quando ela aceitou a Cristo, a Irmandade começou a perseguir a ela, o diabo começou a perseguir a ela, apóstolo, e disse que não aceitaria que ela abandonasse aquela seita. E ela tinha ataques constantes, apóstolo, de demônios. Os demônios perseguiam ela. E ela manifestou, ela disse que passou meses e mais meses manifestando. E ela ia para a igreja, expulsava o demônio dela, até que uma pessoa começou a ajudar ela. E Deus deu uma visão a essa pessoa, que os demônios estavam achando portas abertas que dava legalidade a eles para entrar na vida dela. Então, eu falei isso aqui mais cedo, que não vai adiantar o pastor expulsar, saia, porque uma vez uma mulher manifestou e o demônio saiu. Quando foi uma outra vez, o demônio falou assim, pastor, não vai adiantar o senhor me expulsar. O senhor vai me expulsar porque o senhor tem autoridade, eu vou sair. Mas quando chegar em casa, ela vai me dar tudo que eu gosto. Então, eu vou voltar para a vida dela. Olha, evangelista, eu não vou muito longe, não. Eu vou aqui de junto em São Gonçalo, onde eu tinha uma igreja lá. Lá eu tinha uma igreja e tinha um ancião que ele não se firmava em igreja nenhuma. E um culto que nós fizemos, Deus estava me mostrando que dentro daquele homem tinha uma cruz. Deus te mostrou isso. Isso. Uma cruz dentro do homem. Uma cruz. E qual foi a minha atitude? Chamei ele na frente, no altar. Quando ele veio que eu peguei no local, o diabo manifestou, me xingando todo. Mas assim, a cruz que ouviu foi no mundo espiritual, não foi no físico. Dentro dele, no físico, dentro dele. Mas não tinha nenhuma tatuagem, nada. Nada. Só ouviu mesmo no mesmo espiritual. Dentro dele. Isso é forte. Quando eu peguei, o demônio manifestou. Quando ele fala quem é, ele disse, olha, não adianta. Ele já é dele. Está marcado para morrer hoje. Ele vai hoje. Por quê? Porque ele vendeu o sangue dele para ele, o diabo. Aí, não foi um pacto, na verdade. Né? Foi um pacto. É exatamente o que a Rebeca, no passado, ela fez. Exatamente. Agora, isso aí, apóstolo, só para acrescentar. Então, esse ancião, na verdade, já estava com esse espírito há muito tempo na vida dele. Ele ia morrer na igreja, se Deus não revelar ao Senhor, ele ia morrer na igreja, ia para o inferno. É por isso que eu disse aqui, apóstolo, porque tem pastores que não gostam de culto de libertação. Ele precisa ser liberto. Precisa ser liberto. Isso é importante. Não gosta. Porque aí diz assim, não, mas é só chegar na igreja, a palavra liberta. A palavra liberta, mas os demônios, apóstolo, bloqueiam a pessoa e a chave para que a palavra não entre. Porque quando a pessoa está ali no culto, o diabo está tentando impedir a palavra de entrar, porque quem limpa é a palavra. Mas o demônio está ali e chega em casa, a pessoa dá brecha de novo. Então não vai adiantar ele estar ali na igreja. E outra coisa, tem gente, apóstolos, eu gosto de falar isso aqui, porque tem gente assim, ó, o demônio manifestou, eu digo em nome de Jesus, saia, ele saia. Só que às vezes a pessoa nem sabe qual é a brecha que o diabo está encontrando para atuar na vida daquela pessoa. É verdade. Então não vai adiantar expulsar e a brecha continuar ali. Então a pessoa tem que saber como que Deus mostrou o Senhor. Exato. Se o demônio não fala ali, o discernimento que Deus deu ao Senhor, a brecha e o que estava ali, o porquê ele estava ali, o Senhor ia expulsar, o pacto ia continuar, porque não ia ser quebrado. Não ia adiantar, ele ia morrer e ia para o inferno. Resumindo. Sim. Vamos resumir. Então, quando eu expulsei, eu fui para casa pensando que nada ia acontecer mais. Contrário, meia-noite em ponto, me ligaram. Eu estou aqui atormentada, eu digo, por quê? Por que, pastor, a senhora está atormentada? A minha casa parece que tem um exército de animais pulando em cima da minha casa.
Meu pai chegou na janela, uma onça voou nele. Aí eu disse, olha, fique tranquila, eu vou orar agora por você. Eu não tinha carro na época, andava de pé. Aí nós oramos, daqui da Vila Canária. Sei. E lá em São Gonçalo, nós oramos, Jesus intercedeu, Jesus operou na longa distância, ele foi liberto, batizamos ele na Lagoa da Baité, a Igreja Católica se levantou contra ele, o batismo desse rapaz, lá no Abaeté. Nós batizamos ele. Com 3 dias de batizado, ele caiu na cama, enfermo. Quando ele caiu... Isso aí foi um ataque espiritual. Espiritual. Quando ele caiu enfermo, o Senhor aí me mostra que ele ia partir. Eu fui no Roberto Santo, não tinha autorização de entrada, eu dei um jeito, entrei, celebrei a última ceia dele. O pão ele mastigou, o suco ele já bebeu no caminho, que não aguentava mais. Foi embora. Partiu com Jesus. Então, essa é a importância da libertação. Orei para uma outra senhora também, aqui em Salvador, que ela era filha do diabo, consagrada mesmo. E Desde o ventre? Desde o ventre. E ela dizia, o diabo dizia pela boca da mulher que não ia adiantar nada aquilo ali. O diabo fala isso para minar a fé do ministro. Para a gente ficar com medo. Para a gente ficar com medo e perder a fé. E Porque se não tiver fé, não vai adiantar. E desde quando você está ali envolvido com Jesus, com sua vida consagrada, ilibada diante de Deus, você não deve ter medo. Você deve ter mais autoridade, porque o diabo, quando ele vem para cima da gente, é porque ele está com medo. Sim. Ele vem, ele já está com medo. Isso que o senhor falou é importante. Eu ouvi uma vez o apóstolo Jorge Neiva falar isso aqui. O apóstolo Jorge Neiva, ele fazia um curso de libertação, aprendi muito com ele, era muito forte. E ele dizia assim, quando você vê o diabo se gabando demais, gritando demais, mostrando, fazendo muita zoada, tentando mostrar poder, é porque, na verdade, ele está desesperado. Ele está com medo. Ele está desesperado, ele está com medo, ele sabe que vai sair, então ele vai tentar agir no seu psicológico para tentar mostrar que ele é forte e para minar a sua fé. Exato. Como a Legião, né, manifestou em Cristo, nós somos muitos. Muitos, então, ele, na verdade, ele quer mostrar poder ali para Cristo. E Jesus não perguntou nada a ele. Apenas ele foi chegando e foi se identificando. Então, essa aí é um método do diabo que ele atua na mente psicológica para a pessoa ter medo. É igual a pessoa, aposto, que está orando em casa, porque tem crente que tem medo de fazer batalha espiritual. Ele tem medo de repreender o demônio na casa dele, que está no filho, no esposo. E isso é importante, porque se não repreender, ele não sai. Ele não sai, não. Então, o que acontece? Aí a pessoa, quando começa a fazer batalha espiritual, após orar, ela sente arrepio no corpo, ela sente presença de demônios, ela começa a ficar perturbada. E alguns param de orar. Só que a pessoa tem que entender, apóstolo, que o diabo não pode fazer nada contra aquela pessoa sem que Deus permita. De forma nenhuma. Então, o que acontece? Quando isso acontece, é uma prova evidente que a oração dela está atingindo o demônio. Exato, porque olha, quando você se arrepiar, e quando você sentir presença de demônios em batalha espiritual, isso é natural. Você está desafiando as trevas, você não está desafiando qualquer coisinha, não. Isso. Você está desafiando um inimigo invisível, porém real. Satanás é isso. Ele é invisível, porém real. Entendeu? Então você não pode demonstrar que está com medo, não. Se você estiver com medo, em cima do medo, coragem. Porque maior quem está com você. Maior quem está conosco, irmão. Eu já fui ameaçado de morte, pregando no meio da rua. Já pegaram arma para me pegar no meio da rua, não conseguiram. Jesus já me colocou invisível no meio da rua, para ninguém me tocar na mão. Entendeu? Eu tenho muita experiência na área de batalha espiritual, na área de libertação, expulsar demônios e ver o diabo rangir os dentes, dobrar o joelho no começo e vir latindo que nem cachorro. Lá na cidade de Itabuna, eu viajando, uma coisa puxa a outra, eu conheci uma jovem que a mãe pegou ela no ventre, consagrou o diabo. No ventre. E disse, olha, quando ela nascer, ela vai ser tua. Essa menina tinha uma sede, evangelista, de ir para a igreja, mas nunca se firmava. Não conseguia. Quando era um namorado, era uma coisa, era outra. E eu cheguei na cidade. Chegando na cidade, sendo estranho, aí convidaram ela, disse, tem um pastor novato, vamos lá. Aí ela disse, embora, eu quero conhecer ele.
Irmão, Vamos ver se esse varão é um líder mesmo. quando ela entrou na igreja, olha, o dom de discernir espírito. Quando ela entrou na igreja, eu pedi aos meninos, levitas, que fizessem aquele louvor balançado. Louvor alegre. Louvor alegre. Fervoroso. Fervoroso. Quando os meninos começaram a fazer o louvor fervoroso, ela começou a dançar. Ela se empolgou. Começou a dançar. Quando ela começou a dançar, que ela deu gicá, sabe o que é gicá? Não sei. É uma tremedeira que o diabo dá na hora de manifestar. O filho de santo, como eles dizem, sei. primeiro dá o gicá. Eu sei, aquela tremedeira. Ele treme o corpo. Aí quando ela tremeu o corpo, que eu olhei de lá, que eu vi, o Senhor disse, vai lá e repreenda. Aí eu cheguei para o levita e disse, nesse microfone. Ele me deu, fiz, olha Satanás, em nome de Jesus. No meio do culto. Quem não estava na dimensão tomou um susto. Tomou um susto. Já foi estranho. E estranho que a menina estava dançando. Sim. Normal, como que tivesse mistério. Sim. Olha Satanás, em nome de Jesus, dobra o joelho aí agora. E vem de joelho. E o demônio caiu lá. Quando ele dobrou o joelho, que botou a mão para as costas, que requebrou isso aqui, ele diga, Pombagira cigana. Aí quando ela chegou junto de mim, que eu interroguei, eu não gosto de interrogar não, para não dar legalidade. Quando eu interroguei, por que você está nela? Ele aí falou a verdade. Então, se caso eu não tivesse com Jesus na frente, e Jesus não me desse o dom de discernir aquele espírito na hora, eu ia ser enganado. Sim. Porque ele já estava falando em línguas, Ó pra aí. ele já estava dançando em mistério. O senhor falou algo aí, para a gente terminar aqui, senão se a gente for, esse assunto é tão extenso e é tão gostoso que a gente vai falando e Deus vai trazendo. Eu estou esperando o técnico chegar para ajeitar a mesa. Pronto. Olha só, eu fui pregar na igreja, apóstolo, fui fazer um trabalho de libertação na igreja. E quando foi na hora do momento de libertação, que eu fui fazer a oração de libertação, que eu parei na frente de uma senhora, ela bem vestida, de crente, tá bom? E ela começou a falar em línguas, na minha frente. Aí, só que Deus já tinha me mostrado que havia um demônio na vida dela. Quem era? Quando eu botei a mão sobre a cabeça dela, eu disse, demônio, eu já te vi. Pode manifestar. Aí ela manifestou. Aí eu perguntei, quem está aí? Aí o demônio disse, São Cosme e Damião. Interessante, quando eu terminei a pregação, que eu voltei para casa, a pessoa que me trouxe veio comentando, dizendo, evangelista Michael, aquela mulher na igreja tem 30 anos de evangélica, e quando eu perguntei, demônio, você está aí há quanto tempo? O demônio disse, há 5 anos. Eita. Há 5 anos, o demônio disse, já estava na vida dela, há 5 anos. Aí as pessoas que me trouxeram para casa falaram assim, evangelista Michael, aquela mulher, na igreja, era considerada uma mulher de Deus. Olha aí. Aí tem gente, é por isso que tem igrejas, irmão, a gente somos pentecostais, apóstolo, cremos no dom do Espírito, damos lugar ao Espírito Santo, sabemos que o Espírito Santo opera, move-se no meio da igreja, a gente jamais vai impedir isso, mas igrejas que só querem culto de mistério, e não tem doutrina, não tem culto de libertação, o diabo vai dançar e vai pular no meio dele, fingindo ser o Espírito Santo ali. Com certeza, ele gosta de... Você sabe por quê, irmãos? Porque ele foi expulso do céu. Ele sabe falar a língua celestial. Só tem uma coisa que o diabo não sabe fazer, evangelista. É obedecer a Deus. Isso aí ele não consegue, não. Não consegue, não. De maneira nenhuma. O resto tudo ele faz. Entendeu? Até tirar a doença de um canto para outro, ele tira. Agora, curar ele não cura, não, viu? Quem cura é Jesus. Satanás, ele só faz enganar. Ele tira a doença de um lado, bota no outro, para você pensar que você está curado. Viu? Mas, olha, você tem que acreditar em Deus, confiar, buscar, em primeiro lugar, os dons de discernir espírito. Os dons para você discernir. Saber quem fala naquela boca. Numa Santa Ceia nossa, celebrando Santa Ceia, uma mulher começou a profetizar. Sim. Começou a profetizar. Logo no começo da entrada da profecia dela, eu via que não era de Deus. Eu via que tinha uma potestade. E de lá do altar repreendi. Quando eu disse, cala-te, demônio, em nome de Jesus, calou. Se fosse de Deus, a profecia ia me repreender. Sim. O próprio Deus ia repreender o Senhor. Exatamente. Sim. Entendeu? Então, é muito fácil, se você está no Espírito, você discernir. O Espírito Santo lhe dá o discernimento. Apóstolo, eu falei isso aqui, eu quero que o senhor dê um conselho para essa pessoa que está acompanhando aí, o senhor tem muita experiência.
A pessoa que acredita que tem um Ministério de Libertação. Só que acredita. Porque eu disse que o Ministério de Libertação não é o que decide. Assim, quando eu digo não é o que decide, pode falar assim, a pessoa do nada, não, a partir de hoje eu vou trabalhar com libertação. Diz que é muito perigoso. Muito perigoso. A libertação tem uma chamada. E eu quero que o senhor fale disso aí, apóstolo. Libertação tem uma chamada. Não é porque você, digamos assim, eu vejo o evangelista sendo usado na libertação, achei bonito. Eu vou também fazer. Sim. Não vá não que você vai quebrar a cara. Sim. Pelo amor de Deus. É por isso que o apóstolo diz assim, fica na vocação que fosse chamado. Se eu acho bonito e vou fazer, eu vou tomar tapa do demônio. Vou passar vergonha. Há uma chamada. E como é essa chamada? No dia a dia, ela vai amadurecendo em você. Isso é importante. No dia a dia, ela vai amadurecendo. No dia a dia, o diabo vai tomando medo de você. No dia a dia, o diabo vai botando gente que você não conhece e que começa a te xingar do nada, começa a ter nojo de você. Isso aí que o senhor falou é importante. Eu falei que quando a pessoa tem uma unção específica para o Ministério da Libertação, até nenhum olhar... Você discerne. Ele disse, e às vezes, só de um olhar, o demônio manifesta. É verdade. E às vezes, porque tem momento que Deus nos mostra, a gente faz a oração de confronto, direto. Porque a oração de libertação é diferente da oração normal. Normal, A oração de libertação você está confrontando, denunciando o mal. Então, às vezes... Na oração de libertação, você está entrando no mundo espiritual do diabo. Sim. No mundo espiritual. Para guerrear com ele lá dentro. Sim. E outra coisa, e a pessoa que tem... Às vezes a pessoa tem aquela unção, ela começa a sonhar com o demônio, sonhar expulsando o demônio, é Deus já despertando ela. Já chamando. Para o Ministério da Libertação. E às vezes a pessoa nem espera nenhuma oração comum que ela faz com uma pessoa, a pessoa manifesta. Manifesta, é. Porque aquela unção já está nela e ela não sabia, e Deus começa a dar esses sinais para a pessoa perceber e se aplicar àquele ministério. É verdade. Para evidenciar esse chamado na vida daquela pessoa. Viu? É muito bonito. É muito bonito a gente libertar as pessoas. Agora, eu digo para você, se você tiver esse dom para orar por libertação, você tem que orar e vigiar muito. Muito mesmo. Porque não adianta você orar para libertar o seu amigo e você está ainda oprimido por alguma coisa que lhe prende, algum obstáculo que lhe prende. Geralmente, dentro da igreja, quando eu prego, vinde a mim todos vós que estás cansado e oprimido, às vezes a gente prega só para o que está bebendo, só para o traficante, o drogado. Não. É para ser prego entre nós. Porque entre nós tem muita gente, evangelista, sim, que está ainda oprimido. Oprimido por um problema, oprimido por uma doença, oprimido por um fato de ser mal casado, qualquer coisa assim. Mas Deus está pronto para libertar. Isso é forte. A gente termina agora, apóstolo, só vamos colocar duas colocações que eu anotei aqui para não esquecer, sobre a importância dos anjos na batalha espiritual. Porque os anjos, apóstolo, é como se fosse a polícia do céu. Os anjos é a polícia do céu, né? Quando a gente está num momento de atrito, de confusão, a gente clama a Deus e Deus envia os anjos para pelejar por nós. Para trazer a resposta. Exatamente, trazer a resposta. Tem várias funções, né? Tem os anjos mensageiros, um anjo de batalha espiritual. Existem os mensageiros. Inclusive tem aquela música que diz assim, o anjo com a espada de fogo, é um corinho, não sei se o senhor lembra, diz assim, eu vi Gabriel com a espada de fogo. Primeiro, apóstolo, Gabriel não é nem anjo de guerra, é anjo mensageiro. É guerreiro. Não é guerreiro, não. É mensageiro. Quem é guerreiro é Miguel. É Miguel, Então essa música já está errada, né? Eu vi Gabriel com a espada de fogo guerreando com o diabo. Esse não é o papel de Gabriel. Se fosse no livro de Gênesis. De Gênesis, não. No livro de Daniel. Ele não via Daniel. Ele não pega preso pelo príncipe da Pérsia. Deus mandou foi Miguel. Então o que acontece? Quando a pessoa está numa batalha espiritual, ela tem que clamar a Deus que envia anjos para pelejar, porque aquela luta é contra demônios. Eu me lembro, apóstolo, lembra esse livro de Rebeca Brown, que ela disse que quando ela começou a fazer o processo de libertação, ela sofria muitos ataques, inclusive enfermidades no corpo dela. Ela sofria muitas dores. Quando foi um dia, Deus deu a ela a sabedoria por intermédio da Bíblia, ela leu o texto, para usar os anjos na batalha espiritual. Aí, quando um demônio manifestou, e um demônio muito forte que veio para oprimir ela, aí ela usou os anjos, pediu a Deus, manda o anjo agora.
E ela, aí Deus abriu os olhos dela, apóstolo espiritual, e ela viu um anjo bem grande descendo e amarrando aquele demônio. E o demônio começou a gritar, tira esse anjo daqui, me solte, ela vendo espiritualmente. Então, eu me lembro que eu estava uma vez na rua, aí um demônio manifestou no meio da rua. Eu conversando com uma pessoa, o demônio manifestou no meio da rua. Aí, um cara de demônio lá, eu peguei e chamei, Deus, manda um anjo aqui agora. Apóstolo, eu não vi o anjo, mas a pessoa que estava manifestando, ela viu o anjo. Viu o anjo. Porque a afeição, a forma que ele se comportou, ele viu o anjo. Porque os anjos, ele vem nos ajudar na batalha espiritual contra os demônios. É verdade. Eu, uma certa feita, evangelista, fui desafiado por um ex-traficante que nós ganhamos para Jesus. O senhor foi desafiado? Ele era dono de uma banda, tocava lá na igreja com a banda dele, e eu estava para ir para Rio Grande do Norte, tomar conta de um grande trabalho lá, que o ministério estava me enviando para lá. E quando ele chegou, ele disse, eu quero saber se o senhor é pastor ou se o senhor é impostor. O senhor vai largar as ovelhas aqui para pegar uma igreja maior? Jesus não te chamou para isso, não, te chamou para libertar as ovelhas. Mas a diga, né? Aí eu fiz, por que é que tanto te atormenta, meu jovem? Ele disse, olha, eu coloquei minha salvação em jogo por sua causa. Foi o que eu te fiz. Tem uma senhora que está enferma, ela perdeu 50 centímetros do osso do fêmur e está internada no Jorge Valente e vai fazer uma cirurgia com prótese. E eu não quero, eu quero que a minha fé seja diferente e tal. E começou a impor, né? Eu fiz, você crê? Ele disse, creio. Então, bora orar. Aí eu fiz assim, anjo, você que está aqui me guarnecendo, você que está aqui tomando conta de mim, a Bíblia diz que você é meu conservo. Está escrito. E eu vou te dar uma ordem agora em nome de Jesus. Você vai sair de mim aqui, vai lá onde está aquela mulher, vai tocar no fêmur dela e faça crescer aquele osso para aquela mulher não botar a prótese. E depois você volta para vir tomar conta de mim. Vai em nome de Jesus. Aí quando eu fui no hospital visitar a mulher, no dia da cirurgia, olha só, ela disse, eu estava deitada, de repente, acordei no meio de muito pus, Eu senti aquela brisa por cima de mim e acordei no meio de muito pus. Quando ela entrou no centro cirúrgico, que os médicos foram anestesiar ela, primeiro me pediu a última ultrassom. Quando fizeram a ultrassom, não há necessidade de cirurgia. A mulher está curada. O osso estava lá. A mulher está curada. E ela foi lá na nossa igreja, que era no 3º andar de um prédio, subiu as escadas com ele e ele feliz da vida. Aí o senhor está falando aí do Ministério dos Anjos. Exatamente. A serviço da igreja. A serviço do pastor. Do condutor. Ele é seu serviçal. Serviçal. E Apocalipse diz isso. Exatamente. Quando o João foi arrebatado, quis adorar o anjo. Não, eu sou seu servo. Adora ele. Isso. Então, isso aí, a pessoa, existe a função dos anjos. E esses anjos só são ativos quando você aprende a ativar eles. Exatamente. Se você não ativar, ele fica inoperante no versículo. Então tem que ativar os anjos. Amém? Meus irmãos, nós já chegamos ao fim. Esse assunto é muito rico, tá bom? E prolongado. É um assunto muito extenso. Nós temos muita coisa para falar aqui, mas já estamos caminhando para mais de 1h30 de live. Inclusive, essa mensagem eu vou colocar, apóstolo, no meu canal no YouTube. Sim. Com a permissão do senhor direitos autorais. Pode colocar em nome de Jesus. Vou colocar no meu canal no YouTube. Então você indique para pessoas, irmãos. Comente lá no nosso canal no YouTube. Nós vamos fazer outra depois, apóstolo. Quero convidar o senhor para a gente esclarecer esse assunto. Para a gente enriquecer a vida do povo. Então, você que ainda não nos segue no canal no YouTube, tem um canal lá do Evangelista Maico Ribeiro, Avivamento. Por favor, nos siga. Coloque lá a sua descrição. Manda para mim que eu boto no meu também. O apóstolo vai colocar no canal dele também. Inclusive, compartilhe essa mensagem. Vá lá, porque eu tenho certeza que está edificando muitas pessoas. Você que está aí agora, nós vamos estar orando aqui agora. Eu vou orar juntamente com o apóstolo. Nós vamos profetizar cura, vamos profetizar agora libertação, tá bom? Libertação na vida de pessoas. Vamos profetizar que os enfermos sejam curados agora.
pelo poder do nome de Jesus Cristo, tá bom? Levante sua mão agora onde você estiver, que eu vou estar orando, o apóstolo vai estar terminando a oração e entregando as bênçãos também em nome de Jesus Cristo, tá bom? Estenda suas mãos agora. Eu vou orar, feche seus olhos. Você que está enfermo, coloque as mãos aí, tá bom? Você puder estar enfermo, vá na sua casa agora, na sua cozinha, pegue um pouquinho de óleo, coloque o óleo nas suas mãos, coloque um copo de água aí próximo do celular, que nós vamos orar agora em nome de Jesus Cristo. Verdade. Deus, nós te louvamos, te engrandecemos, Pai, Verdade. por essa tarde. E, meu Deus, Glória juntamente com o teu filho, o apóstolo aqui, Pai, nós queremos agora neutralizar toda a obra de Satanás. É verdade, Jesus. Existem pessoas, meu Pai, que estão nos ouvindo agora, que acreditam que o Senhor, meu Pai, tem levantado ele para o Ministério de Libertação. Pai, se essa é a tua vontade, confirma isso agora no coração dessa pessoa, Pai. E aqueles que estão agora sendo vítimas de uma obra de macumba, de feitiçaria, esses que estão agora oprimidos por uma depressão, por uma angústia, por um medo, por uma ação, meu Pai, de demônios, por uma prisão, uma cadeia espiritual, que seja agora livre imediatamente pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós damos também uma ordem, Pai, às doenças, às enfermidades, o espírito de doença, o espírito de enfermidade, o espírito opressor que traz angústia, que destrói o casamento, que destrói a vida sentimental, que ele agora seja repreendido, todo demônio, toda enfermidade, em nome de Jesus. Saia dessa vida, seja livre agora desse tumor, seja livre agora desse câncer, seja livre agora desse cisto, desse problema de artrite, artrose, osteoporose. Todas as doenças eu repreendo agora, como Cristo repreendeu a figueira. Em nome de Jesus, saia. Saia todo mal, saia toda angústia, saia todo espírito contrário. Nós neutralizamos agora, em o nome de Jesus Cristo. Consagramos agora, Pai, um copo da água. Consagramos agora a mão dessas pessoas, o objeto, a foto, a peça de roupa, e que todos sejam curados e libertos agora em nome de Jesus Cristo e para a glória do teu nome. Meu Deus e meu Pai, ainda na tua presença, continuando a oração de teu filho, meu Deus, nós, teus ministros aqui reunidos, ordenamos aos anjos que estão em volta da gente, nos protegendo, nos guardando, que vá nessas casas, que vá na vida desse irmão, dessa irmã que está nessa live conosco. Nós não sabemos os problemas, são tantos, meu Deus, é de A a Z, mas só tu sabe, meu Senhor. E agora este anjo, meu Deus, vá lá e faça acontecer o que eu e o evangelista não podemos entender, não podemos saber, mas ele sabe e o Senhor sabe, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, ordeno agora, anjo do Senhor, vá lá nessa casa, vá lá nesse hospital, vá lá nessa vida e faça agora acontecer o melhor, o milagre, e que o Senhor transforme, liberte, no nome de Jesus. E quando você terminar, você volte para nós. Não nos deixe desamparado, não. Agora, meu Deus, já ciente que nós já sabemos que o milagre aconteceu, que a vitória aconteceu, que a porta de emprego se abriu, que o doente foi curado, meu Deus, que o casamento foi restaurado, meu Deus, que a paz começou a reinar dentro desta casa, em nome de Jesus Cristo. Profetizamos a bênção do Pai, do Filho e a bênção do Espírito Santo em seu lar, na sua vida, que seu casamento agora tome uma nova direção, que o seu lar tome uma nova direção, que a sua vida tome uma nova direção agora, em nome de Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Se você crer, você dê glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Pode dar bênção. Agora, meus irmãos, que as bênçãos e as virtudes do Espírito Santo venha sobre seu lar, sobre sua vida, sobre seus negócios e sobre tudo que você pensar em fazer de bom para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, evangelista. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz. Você que foi tocado por essa oração, você que já sentiu a presença de Deus, já pode comentar aí embaixo, colocar seus comentários, tá bom? E eu agradeço a todos que compartilharam a live. Que Deus abençoe a todos. Se você quiser aprender mais depois, essa live vai estar no meu canal no YouTube, Maicon Ribeiro Avivamento. O apóstolo também vai colocar no canal dele. Diga o nome do canal, é apóstolo? Apóstolo Derivaldo Ferreira. Espera que eu vou abrir aqui, vou te mostrar aqui. É o apóstolo Derivaldo Ferreira. Então a pessoa colocou lá no YouTube, apóstolo Derivaldo Ferreira, aparece já
do canal do senhor. Deixa eu ver ele aqui. Tá bom? O apóstolo vai estar aqui observando. Deixa eu chamar ele por cá. Eu tenho dois tipos de YouTube, né? Eu tenho esse que eu de cá, o YouTube Certo. Play e o outro Certo. YouTube. Não, isso aqui está errado. O de cá. O de cá só tem notícia dos velhos, INSS, etc. Mas, pô, deixa ele abrir aqui. Tá abrindo aqui. Segura aí, só um minutinho, aí Só um minuto só. Para você poder acompanhar o canal do apóstolo Derivaldo também, tá bom? Lá você tem vídeo pregando em Brasília, pregando entre os índios, pregando em tudo que é lugar que eu vou, a gente filma, a gente prega. Ai, que apóstolo Derivaldo. A irmã tá botando aqui, ó, a irmã botou que tem que ter outra live, viu, apóstolo? É apóstolo Derivaldo, viu? O canal do apóstolo, é apóstolo, bota aí, ó. Você vai ver essa foto aí, tá vendo? Será que dá pra ver lá? Dá pra ver, encosta mais, apóstolo. Do lado de cada câmera, isso. Aí você vai ver minha foto. Ó, apagou, apóstolo? Que é isso, apóstolo? Apóstolo Derivaldo, tá bom? As irmãs, quem gostou da live aí, quer outra live aí, comenta embaixo aí, quem quer outra live com o apóstolo aqui, que eu tô aprendendo com o apóstolo. O apóstolo tem uma bagagem muito extensa, vai acrescentar muito na nossa live aí, tá bom? Tá bom? É isso mesmo, é apóstolo Derivaldo, tá bom? Não tem como errar não, você vê lá a foto do apóstolo e é só vitória. Meus irmãos, Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz, Deus abençoe nossa irmã Ana Cláudia, aí em nome de Jesus Cristo, nossa irmã Felícia Batista, a nossa irmã Linda Teles, enfim, nosso irmão Antônio do Alto do Cabrito. Deixa eu ver mais os comentários aqui. Você, celular meu também maluco. Irmão, olha aí para dentro, dá um celular novo aí, viu? Nosso irmão Eduardo Santos, Deus abençoe aí todos os irmãos aí. A irmã Frente Binha Silva, todos vocês aí, Deus abençoe, em nome de Jesus. Estamos concluindo nossa live aí. Se Deus permitir, na sexta-feira, vamos fazer outra live.